Opa, boa noite, nação Bragantina. Mais um jogo aí do Campeonato Paulista. Acabou de acabar em Bragança Paulista. Um jogo entre Bragantino e São Paulo. Red Bull Bragantino 4, São Paulo 3. Foi disparado o melhor jogo do campeonato até agora. Tá no começo ainda, mas baita jogão. Eu quero destacar os pontos positivos aí do Braga, né? Que foram dois gols de centroavantes, né? O gol do Alejandro e o gol do Gabriel Novaes. Isso é muito bom. Fazia tempo que eles não faziam um gol. A gente não pode ficar dependendo só do Ítalo e tal, né? Isso é muito bom. Que os dois voltaram a fazer gols, né? Destacar mais um jogo maravilhoso do Johan, além do golaço, né? E duas assistências para dois gols, quer dizer, o cara foi mais uma vez o destaque do jogo, né? E, e o gol dele, né, além de ser um golaço, foi um gol numa hora importante, né? Que o Bragantino virou o primeiro tempo ganhando de 2-1, né? Começou o segundo tempo, em 7 minutos o São Paulo fez dois gols, né? Virou o jogo para 3-2 e começou a jogar em cima do Bragantino. Quer dizer, a coisa tava bem complicada. E aí o Johan empatou o jogo. E se ele continuar com essa. É muito cedo para falar, né? Mas se ele continuar com essa performance aí nesses dois jogos, ele vai virar um Claudinho. Ele está com performance de Claudinho, né? Isso é muito bom. Mas é muito cedo ainda. Por enquanto, a gente está torcendo. É claro que na volta, quando voltar o Raul, quando voltar o Evangelista, quando voltar o bom futebol do Praxedes, que ele está meio perdido ainda. Tem muita gente, né? O pessoal do Ctrl-C, Ctrl-V já vive postando coisa que esse cara não joga nada, não. O Praxedes é um baita jogador. Você tem que lembrar que quando o Arthur começou a jogar no Braga, ele começou bem, né? Depois ele deu uma sumida. Todo mundo fala, o Arthur só sabe jogar daquele jeito. Ele pega a bola, vai pro meio, tal, está muito manjado, não sei o quê. Foi a contratação mais cara do time, jogou dinheiro fora, tal. É o que estão falando do Praxedes, né? Então, o Arthur, ele começou bem, depois ele deu uma sumida e o ano passado jogou muita bola, né? Então, calma, gente, calma, não é assim. Já deu para ver que o Praxedes é um baita jogador e tal. E eu acho, a hora que voltar Raul, Evangelista, Praxedes com o Johan, a coisa vai ficar bem melhor. De qualquer maneira, né, o Braga foi um baita jogo. Falando um pouco do caso Coelho, né, ele quer jogar no Bragantino, mas tá difícil, tá difícil. A coisa entre o Tucumã, que é o dono do passe dele, e o Atlético, tá bem evoluída e o valor são valores maiores aí. Agora, o que eu acho engraçado é porque ele não está escondendo que ele quer jogar no Bragantino. E em todas as entrevistas, às vezes, ele fala, eu estava encostado lá no Tucumã. De repente, o Bragantino foi lá, acreditou no meu futebol e tal, e eu evoluí, né? E agora estão querendo me contratar, eu quero jogar em Bragança. O que eu acho um risco, né? O Atlético contratar um cara que não quer jogar lá, né? Então o cara já vai entrar, né? A torcida já vai ficar, né, de olho no cara. Qualquer coisa, se ele não jogar bem, a torcida vai cair de pau. Esse cara não quer jogar aqui e tal, esse cara. Então eu não sei qual a vantagem que o Atlético tem em contratar um cara que não quer jogar. Você vai contratar um jogador que não quer jogar,
né? Não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas o cara tá batendo direto que ele não quer jogar, né? Ele quer jogar no Bragantino. Mas vamos esperar para ver o que vai dar. Né? Falando do Red Bull, né? A Red Bull trabalha com planejamento a longo prazo, né? Então, não é uma Parmalat, na época que ela investia no Palmeiras, né? Ou o Abramovich que investia no Corinthians, né? Aquela história de você investir um porrão de dinheiro, depois você vende todo mundo, larga o time e eles vão para a Série B, né? O que aconteceu com o Palmeiras pós-Parmalat e o que aconteceu com o Corinthians pós-Abramovich. Os dois caíram para a Série B. O Palmeiras caiu 2 vezes, inclusive. Então, é uma coisa muito mais perigosa. Né? E esse planejamento, né? A ideia é ter jogadores jovens que entrem no time sem aqueles visos e tal e tal. E é complicado. Eu achei muito boa essa contratação do Johan, porque é um cara de 28 anos, né? Então o cara não é aquele moleque de 20 que é Red Bull, o padrão Red Bull de contratações, né? Tudo moleque de 20 anos. Porque você tem que mesclar. É óbvio que eu sou a favor de você mesclar gente jovem com gente de mais idade, senão o time fica um time de copinha, de Copa São Paulo, né? É complicado. Mas a ideia do Red Bull é, depois de ter o CT, formar jogadores, né? E aí, que é a saída, né, gente? Não existe outro. Eu me lembro do Santos pós-Pelé, que deu aquela caída. No final dos anos 70 deu apareceu alguma coisa, porque revelou jogadores, o Juari e o Pita na época, mas foi muito rápido. Depois parou, né? Depois parou, de 80, 90, ficou 20 anos, estava se transformando num time B, num time médio, né? E aí no começo do século que apareceu Robinho, Diego, Renato e companhia, né? Que aí foi 2 vezes campeão brasileiro, tal, e aí deu aquela subida, disputou, foi vice-campeão da Libertadores e tal. E aí começou a revelar jogadores, e depois, no começo do século, com Neymar, Ganso, foi campeão da Libertadores e tal. Então, você tem que trabalhar na base, o Palmeiras mesmo. O Palmeiras, depois, no final dos anos 70, aí, quando tinha aquele time, né? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leivinha, César Inei, aí, time maravilhoso, tal. Quando esse time desmanchou, né? Acabou o time. Acabou o time. Ah, mas nos anos 90 o time ganhou. É porque a Parmalat foi lá e comprou o que tinha de melhor e botou no time. Não tinha como não tinha como não dar certo, né? Mas foi lá, comprou, vendeu e o Palmeiras quebrou. E só voltou a ser um time respeitado, campeão, com molecada. Com a molecada. Né? Não é coincidência que o Palmeiras foi campeão da Copinha. Nunca tinha sido. Por quê? Por que será? É molecada, caramba. Então não adianta, você tem que investir. E essa é a ideia do Red Bull, de investir na molecada. Embora eu acho que enquanto não tiver o CT, enquanto não vingar, isso demora, isso é coisa a longo prazo. Né? Então você tem que dar uma mesclada, você não pode ter um time só de moleque, né? Para disputar uma Libertadores, por exemplo, é complicado. Né? Eu me lembro que na história toda, eu me lembro que o São Paulo foi campeão, não foi da Libertadores, foi da antiga, Sul-Americana, que ele jogou o time de molecada, o Rogério Ceni jogava, né, o Caio, que hoje é comentarista, tal, e o time foi campeão, mas foi da Sul-Americana. Libertadores é mais complicado, né? Então eu acho, por isso que eu achei interessante,
né, essa contratação de um cara de 28 anos. Né? E aí estou torcendo para. Não vejo a hora aí da volta né, do Raul e do Evangelista, que são jogadores de mais idade também, para dar que é aquele que fora o Ítalo e tal. Você tem que ter jogadores para dar essa equilibrada. Mas foi uma grande partida do Red Bull. O São Paulo teve mais posse de bola até, é um baita time. Ele não está passando por uma fase boa nesse começo, aí tem um ponto só, mas você vê que tem jogadores de qualidade, né? Então é isso, nação. Próximo jogo é domingo às 8h30 contra a Ferroviária, lá em Araraquara. E a gente volta a se falar aí e tal. E é o seguinte, não se esqueçam, segue o líder, gente. Boa noite a todos.